Oi, querido ou querida aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. Aliás, eu adoro muitas coisas. Eu quero trazer mais aqui para o canal todas essas maravilhas que eu fui descobrindo ao longo da minha existência. Maravilhas que, assim como a leitura, não são terapia, mas são muito terapêuticas. Me digam aí se vocês querem que eu traga outros conteúdos que também são terapêuticos, além dessa maravilha aqui, que é a literatura, que é a que ocupa o topo do meu pódio dos meus amores terapêuticos. Vou trazer livros que vocês me pediram, prescrições que vocês me pediram, nos outros vídeos que eu fiz com esse mesmo tema. Prescrições de livros para... Uma pessoa me pediu um livro de ficção que ajude a atravessar o luto. Eu tenho um vídeo só sobre o luto, então eu sugiro que você o assista. Esse vídeo é bem completo. Mas um livro que é muito leve e nos ajuda muito a atravessar o luto, pelo menos me ajudou a atravessar o luto do meu pai, é esse livro, que é um livro infanto-juvenil, chamado Guia de Alimentação e Cuidado de um Buraco Negro de Estimação, da Michele Cuevas. Saiu pela Galera Júnior. Eu sou encantada com essa autora. Tô vendo aqui se tem a fotinho dela, que pena que não tem. Ela é uma fofureza, a Michele Cuevas. Esse livro, ele vai mostrar uma viagem metafórica. É como se nós atravessássemos esse luto através de alegorias, de metáforas, com muita sensibilidade com essa menina aqui que perdeu o pai. É tão bonito, gente, nossa, é muito tocante e é leve. E mostra realmente o que nos acontece quando a gente precisa atravessar esse lugar tão sombrio, né? Tão complicado, tão complexo e que nos deixa em carne viva, que é o luto. Não é um livro técnico sobre o luto. Se vocês quiserem livros técnicos sobre o luto, livros de não ficção, eu indico Elizabeth Kubler-Ross, uma médica paliativista fantástica, e outra médica paliativista fantástica, também brasileira, que é a Ana Quintana Arantes. Duas autoras assim maravilhosas. Mas um livro leve, às vezes você precisa até não estudar sobre o luto, né? A gente precisa estudar muito sobre o luto, acho que antes de passar por ele. Quando a gente passa por ele, muitas vezes a gente precisa de algo que nos entenda, mas que nos traga consolo, nos traga abrigo. E eu acho que a ficção, ela é muito boa para nos trazer abrigo, porque a gente pode se identificar com o personagem e fazer a passagem com ele. Fazer a travessia do luto rumo ao outro lado com ele. Então, indico demais. Me pediram um livro para quem fala demais, para quem não consegue ficar com a boca fechada quando vê já falou. Sabe aquelas pessoas impulsivas que não têm filtro, não pensam antes de falar? O melhor para isso, que eu acho que é um choque, eu já prescrevi isso para paciente, e o paciente virou uma pessoa muito mais cautelosa, que é Reparação, de Ian McKeon. Esse livro saiu pela Companhia das Letras, um livraço. Também fiz um vídeo só para ele. Gente, esse livro, ele vai contar a história das consequências de uma fala mal pensada. É uma história, assim, tão marcante, a gente fica assim... ela é toda maravilhosa, a maneira como ele conta também. O Ian McKeon, eu acho que ele é inglês, né? Cadê você? É um escritor inglês, carinha dele.
É maravilhoso esse livro, gente. É maravilhoso. É um dramaço psicológico, assim, e ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Mas a questão não é a guerra, não é a guerra objetiva, mas é a guerra subjetiva que nós temos que enfrentar quando somos injustiçados. E aí o que acontece? Quem conta a história é a pessoa que cometeu a injustiça ao julgar uma coisa a partir de uma aparência, condenar, dizer, fazer fofoca, né? E aí a coisa degringola toda. É um romance para ninguém botar defeito. É maravilhoso. Se você já leu, diga aí o que você achou disso aqui. Eu não conheci uma pessoa que não tenha gostado. É um calhamacinho, mas a gente nem vê passar. Outro que eu achei muito bacana a pessoa falar assim. E que livro você indica para quem é narcisista? Para quem quer ser o centro das atenções? Eu sempre ouço pedidos das pessoas que sofrem por conta de narcisistas. Mas do próprio narcisista eu nunca tinha ouvido falar assim. Eu nunca tinha ouvido um pedido. Porque normalmente eles são tão centrados que eles acham, eles são tão autocentrados que eles não precisam, né, das sugestões alheias. E eu achei muito bom. O que acontece com o narcisista, né? Ele não é uma pessoa que não tem empatia, gente, que não tem sentimento, como são os psicopatas, né? O narcisista normalmente são pessoas muito sensíveis que sofreram muito e a partir dessas feridas narcísicas, eles ficaram muito ensimesmados. Porque, gente, quando a gente tá com dor, a gente só olha para aquela dor. A gente fica egocêntrico, porque é como se a gente precisasse se proteger o tempo inteiro. E muitas vezes, para a gente se proteger, a gente ataca. Então, é um funcionamento complexo, né? O mais importante que eu acho para a gente conscientizar o narcisista é mostrar para eles outros mundos, porque eles acham que para compensar os sofrimentos que eles tiveram, o mundo tem que girar ao redor deles. E um livro que me desenvolveu, assim, muito uma consciência dos vários mundos pelos quais as pessoas passam e que a gente que está bem, a gente que tem o suficiente, a gente precisa estar bem para ajudar. É muita ingratidão quando a gente tem tudo o que a gente precisa e a gente fica chafurdando no sofrimento que já passou. Passou assim, né? Porque quando a gente não trata o sofrimento, ele fica ali se atualizando, né? Mas se a gente clica no botão atualizar, né? Se a gente faz terapia, se a gente vai em busca da reconstrução, da construção da nossa cura, a gente consegue perceber que onde a gente está é um bom lugar. E a partir desse lugar a gente pode ajudar o outro que não está, que ainda não está, né? A gente pode... Se a gente está íntegro, a gente pode estender a mão. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se cura. Algumas pessoas conseguem fazer isso e isso as ajuda muito no processo de cura, mas os narcisistas normalmente eles não conseguem porque eles estão muito focados em si mesmos. Então eu vou prescrever, eu vou sugerir Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Esse saiu pela editora Ática. Eu fiquei tão comovida com esse livro, tão comovida, gente, porque é a vida de uma favelada catadora de papel, com todas as suas agruras, né? Ela tem esse sonho de ser escritora, num Brasil que era ainda mais desigual do que o nosso atual. É um livro que mostra como as pessoas, ainda que em realidades muito, mas muito mais complicadas do que as nossas,
elas conseguem viver e elas conseguem pelo menos buscar um sentido para a existência. Esse livro é muito forte. Aliás, tudo que eu li dela, eu fui arrebatada por esse universo e pela profundidade do mundo interno dela, em contraste com essa profunda miséria que habita o ambiente, que habitava o ambiente em que ela vive, né? E tantas pessoas vivem nesse ambiente de pura miséria e tem uma riqueza, assim, uma riqueza para nos ensinar, uma sabedoria que se aprendeu com a vida e não nos bancos de escola. Então eu acho esse livro muito precioso. Agora, um livro que me pediram para quem age sem pensar. Que pensa assim, não, eu vou viver o dia de hoje. Eu não quero saber. Eu não vou pensar no futuro. Obviamente, gente, que não viver o hoje não é um bom conselho. Mas só viver o hoje sem pensar nas consequências disso, simplesmente porque você tem muitas vezes preguiça de raciocinar, e isso é um tipo de... É um hedonismo que é narcisista também, porque parece que tudo está ali para você e você simplesmente não quer lidar com as consequências. Você acha que as consequências não virão, que é só você plantar, plantar, plantar e que não vai precisar colher. E aqui esse livro ele chega a um extremo, né? Porque é um ato extremo que esse homem comete em Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu li pela edição da Martin Claret, mas todo mundo fala que a melhor tradução é a tradução do... Essa tradução aqui é do Oleg Almeida. Eu gostei muito dessa tradução, mas já me falaram também que a tradução da Editora 34 é muito boa. Marido passando ali, pôr na mesinha, que fofo. Aqui, o que acontece? Esse homem comete um crime, ele se vê numa situação complicada ali, e no impulso ele comete um crime. E esse livro inteiro é o que acontece com a consciência dele depois que ele faz isso. O sujeito fica numa penúria mental, uma penúria emocional, gente, que dá dó. É também um drama psicológico daqueles para ninguém botar defeito. Com aquela crueza do Dostoiévski, né? Eu acho que isso aqui é ótimo para quem comete atos impensados. E tem muita gente que é assim, né? Ah, eu bato mesmo. Ah, eu isso mesmo. Ah, se mexer comigo vai ter. Gente muito vingativa e que age sem pensar. Imagina, se você empurra uma pessoa pode cair, bater a cabeça e morrer. A gente não tem como controlar o nosso ato depois que ele sai da gente. Precisamos controlá-los antes. Isso é muito importante. Senão a gente não se diferencia em nada dos predadores. A gente fica agindo só com o nosso cérebro reptiliano e não usa o lobo frontal, que é a nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade de raciocinar de maneira empática com o outro, sabendo que a vida não diz respeito só a você e às suas vontades. Então, recomendo para os impulsivos de plantão. Outro que me pediram é um livro para quem se sente muito sozinho no mundo por conta de ser muito sensível. Bom, eu me senti muito assim durante a vida até encontrar a minha tribo, né? A minha tribo tem muito a ver com a biodança, com vocês que estão aqui, né? Como que a gente se encontra, porque na verdade não é só por causa da literatura, né? Tem canais de literatura que tem... O meu é desse tamanho, do tamanho de uma pulga em frente a um elefante. Mas as pessoas que estão aqui, eu sinto que são pessoas que têm uma conexão com a delicadeza da vida, com essa sensibilidade profunda que a existência nos traz e que também está na literatura.
Para essas pessoas, eu vim recomendar Theo e o Minimundo, o livro de Caetano Cury. Esse livro, gente, é uma lindeza. É uma HQ, né? São tirinhas, na verdade. E aqui a gente tem um sujeito que observa o mundo através das lentes de um microscópio. E ele tem como companhia a Eulália, que é uma borboleta nascida do estômago. Sabe aquilo borboletas no estômago? É, gente, de uma sensibilidade que quando você lê isso daqui, você fala assim, nossa, tem gente que nem eu no mundo. Não preciso ficar assim tão injuriada, me sentindo o capim do campo poeta, o único que existe. Gente, é lindíssimo. Eu chorei porque eu me senti muito representada com esse livro aqui. Outro é o menino, a topeira, o cavalo. A topeira, o menino, o cavalo e a raposa. Em alguma ordem, tá? Com esse livro eu também me senti muito, muito representada. Eu posso até trazer um vídeo assim, vocês querem? Livros para os hipersensíveis se sentirem representados. Acho que eu vou trazer. E o outro é uma coisa que me pediram para quem julga muito pelas aparências. Quem julga as pessoas pelas aparências. Não é a pessoa, mas ela conhece e já se sentiu muito julgada pela aparência dela, né? Pela condição social e tal. E esse livro aqui, ele dá uma lição disso no final dele, mas ele dá uma lição e todo o percurso dele é muito gostoso de acompanhar. Também é um livro infanto-juvenil, mas eu acho ele um livro de conteúdo bem adulto, que eu gostaria que todo adulto lesse, até para perceber também como é o universo da criança. Entre Cabras e Ovelhas? Entre Cabras e Ovelhas, de Joana Canon. Saiu pela Morro Branco. É muito, muito lindo esse livro. Eu já dei uma panfletada nele aqui, porque eu sou apaixonada. A Joana. Gente, olha isso aqui. Aqui é a história de duas meninas que vão percorrendo as casas de um condomínio, de uma vilazinha, e vão descobrindo o que se passa nas casas, então, desses moradores. E tem uma casa em específico de uma pessoa que sofre muito com isso. Sabe aquilo bode expiatório? Onde as pessoas julgam o outro para esconderem as suas falhas. Muitas vezes aquilo é feito mesmo para que elas não precisem pensar sobre as próprias falhas. Então ela só aponta a falha dos outros, as falhas que elas projetam nos outros, não as falhas reais, porque não tem como elas saberem de falhas de pessoas que elas simplesmente não conhecem. Então, julgar as pessoas pela aparência, por um estereótipo, é o maior erro que você pode cometer na sua vida. Um dos, né? Nós podemos cometer muitos maiores erros na vida, mas também podemos cometer muitos acertos. Muitos acertos. E essas meninas, essas duas amigas, elas ajudam a consertar esse equívoco. É muito, muito, muito especial. É isso, espero que vocês gostem. São todos livros que eu amei demais. Um beijo no coração e até de repente.